continuação. Então, eu queria formular uma conclusão aqui que eu acho que pode ser uma lição para nós, igreja, pastores. Veja bem, tradicionalmente nós levamos as pessoas a conhecerem o que está escrito na Bíblia. A igreja é muito forte nisso. Nossas escolas bíblicas ensinam os livros da Bíblia, onde estão, a ordem que estão. As pessoas, eu me lembro, eu fui muito incentivado a decorar partes da Bíblia. Isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom demarcar, né? Porque as pessoas às vezes não entendem isso, né? E você assim, porque está achando que não, está dizendo que não precisa ler, não precisa decorar. Não é isso. Não, mas nós não podemos ficar nisso. Você só chega nesse nível que nós estamos propondo se você conhecer lá o primeiro passo é isso. O problema é quando fica só nessa letra. É isso. E a partir disso, acho que conhece. Nós precisamos, comunitariamente, como igreja, como líderes, como gente que conhece ou quer conhecer ou ensina ou pretende ensinar as Escrituras, perceber que a espiritualidade conecta a gente com a história e desafia a gente dentro da história e, portanto, a Bíblia faz parte disso. De modo que a gente faça, então, uma relação com a Bíblia em que o alvo não é necessariamente ler 50 vezes a Bíblia, mas lendo a Bíblia, que seja uma vez toda, a gente ter a busca de tornar aquele texto que testemunha a revelação algo que produz respostas e transforme comportamentos meus hoje, especialmente revelem o caráter de Deus. Isso tem faltado muito. Nós somos comunidades encharcadas de texto e empobrecidas de revelação. E me parece que a ideia dessa espiritualidade que se revela na contemporaneidade cutuca-nos na nossa relação com o texto bíblico. Então fica aí a dica para nós, uma lembrança para nós que brota dessas falas que vocês fizeram aqui. Eu queria, então, dar um passo além e trazer uma outra temática para vocês conversarem comigo. Só antes, Zé, era trazer de volta a ideia do texto ser algo que nos inspira, né? E não algo que para a gente decorar, que traga uma regra para a gente. É ler como inspiração. Que talvez nós, pastores, tenhamos também algumas dificuldades, porque às vezes a gente lê o texto bíblico sempre pensando na reflexão que vai ser no domingo. Instrumentalmente, né? Como é que eu vou fazer isso, né? E a gente parar para ler... Como é que eu divido ele aqui? Como é que eu inspiração, não, isso aqui vai dar um bom sermão, dar uma boa mensagem. Não, ler como inspiração, né? Como algo que... como uma poesia, como um quadro, como assistir. Eu acho que isso é fundamental a gente resgatar isso, né? Fazer a leitura como um livro de inspiração. Verdade. Bom, ainda um pouco dentro dessa relação com o contemporâneo, qual é a ideia que vocês têm sobre a igreja no sentido de ela ser uma comunidade que tenha competência para se repensar? Porque um ser humano, ele precisa, na sua história, a cada tempo da história, Paulo fala, né? Eu fui homem, fui criança, agora eu sou homem. Quer dizer, o tempo impõe mudanças em nós, de maneira que o que eu sou hoje, se eu for exatamente o que eu fui há 5 anos atrás, há um problema com a minha história, com a minha vida. E eu vou deixando de ser e vindo a ser na capacidade que tenho de me repensar e adotar novas perspectivas. Como que vocês veem a igreja? A igreja é um ente histórico que tem tradição e facilidade de se repensar? Por que sim, por que não? Facilidade para se repensar não tem. Porque quando nós falamos em igreja, né, você tem que pensar a igreja como instituição e como povo. Então, no nível da instituição, porque a instituição é como um grande navio, né? Que para que o movimento seja feito num grande navio é difícil, é lento, né? Exige muito trabalho. Isso é um problema para nós protestantes, especialmente porque a gente acredita que a igreja ela é um espaço que precisa estar sempre se reformando. A tradição reformada diz isso. É uma igreja que está num processo contínuo. Esse é o nosso ideal, né? De se repensar. Não tem a ver com deixar a sua identidade. Não tem a ver com deixar de trocar a fé, mas sim tornar esta fé mais contextualizável. Então, quando você percebe que a igreja não está dando conta de responder de forma adequada às perguntas que o mundo tem, quer dizer, quando você percebe a igreja tratando de assuntos
que eram preocupações lá dos concílios de Nicéia. Ainda hoje, né? Ainda esquecendo, por exemplo, das questões ambientais. Nós temos problemas sérios que estão ligados a meio ambiente, a direitos humanos, sexualidade, a economia. Né? O que a igreja tem a dizer com o problema da água no mundo? O que a igreja tem a dizer com essas transformações tecnológicas no mundo? O que a igreja tem a dizer a respeito de pesquisas científicas que estão tocando no conceito de humanidade? O que a igreja tem a dizer sobre o pós-humano? O que a antropologia bíblica tem a dizer sobre o pós-humano? A reprodução humana. Então, quer dizer, se a minha liturgia, se a minha pregação, se a minha preocupação enquanto instituição não dá conta de conversar, de dialogar sobre esses temas, isso mostra que não estamos passando por mudanças necessárias. E não é mudar para que se adeque aos interesses dessa modernidade, mas é mudar a metodologia, é mudar a linguagem, é adequar o sistema de significação para dar conta de responder a essas questões, a partir de uma fé que é milenar. Paulo escreveu no primeiro século. No primeiro século, quem imaginaria física quântica? Sistema, redes. Depois de Paulo, nós fomos na Lua e voltamos. Depois de Paulo, surgiram doenças que Paulo nunca imaginaria. Depois de Paulo, surgiram dilemas de formação de famílias que nós não tínhamos, que ele nunca imaginaria. Quer dizer, então a igreja não tem nada a dizer sobre esses temas todos porque ela pertence a um mundo que é o mundo do primeiro século? Então, parece que sim. Quando a gente não consegue dar respostas adequadas, compreensíveis, né? Para que haja um diálogo, tem que ter um contrato de linguagem aqui, nós precisamos nos compreender. Né? Então, se a igreja não tem um sistema de comunicação, se a igreja não consegue comunicar, testemunhar a ponto de construir um diálogo, isso mostra que essa igreja ela não conseguiu se refazer, não conseguiu se renovar, como você está dizendo. E me parece que é exatamente o que acontece. É como se tivesse um tilt na comunicação. Sim, mas historicamente a igreja vai conseguindo aos poucos, de forma lentamente. Mas eu acho que seria possível a coisa ser um pouquinho mais dinâmica. Não dá tempo, a gente está num período que não tem mais tempo, nós não temos tempo. Então, como nós não temos tempo, a gente precisa ser um pouquinho mais, precisamos de mais agilidade nesse processo de diálogo. Por isso que eu volto a bater que a gente tem que pensar para frente. Antes é tentar olhar para a sociedade e perceber para que lado ela vai, que caminhos ela vai tomar. E a gente ser menos surpreendido, porque parece sempre que a igreja está sendo surpreendida. Não, surgiu isso agora, não, tem que debater esse tema agora, porque já ficou urgente, já... Então, eu acho que esse é uma grande questão, porque aí o argumento é sempre esse. Não, mas a gente tem que ficar vivendo, dando as respostas para o mundo. Jesus mandou a gente evangelizar, vai evangelizar o quê? Mas essa é a grande crise, né? Porque, segundo século? É o mundo entrando aqui, porque a gente tem que ficar fazendo isso, é esse tipo de debate que a gente tem que ter dentro da igreja. Né? Então, se a gente consegue pensar à frente e pensar isso mesmo, olha só, a questão da mudança, como o Ken colocou, ela sempre ocorreu, ainda que lentamente sempre ocorreu. A pergunta não é se vai mudar ou não, é quando nós vamos mudar. De que maneira nós vamos mudar? Porque, como o Zé falou, se você iniciou o ano, chegou ao final do ano e nada mudou, nem que seja para pior, eu piorei, mas pelo menos você percebeu que mudou. Mas alguma coisa mudou. Porque a história vai fazendo isso com a gente. Senão eu vou dando respostas a perguntas que não existem mais. Né, cara? Sim. A gente precisa parar de achar que fazer pergunta e pensar é pecado, né? Porque parece que você inicia uma conversa e você começa a fazer ponderações sobre possibilidades para estabelecer um diálogo, estabelecer uma reflexão, parece que já há um encastelamento das mentes e uma resistência a essa reflexão, e me parece que isso é a dinâmica que vai mantendo a gente nesse atraso, né? Sim, sim. Esse atraso de desconhecer. Eu gosto muito da referência daquele encontro de Jesus com o perito da lei, que ele quer saber como é que ele faz para ir para desfrutar a vida eterna, que Jesus pergunta o que está escrito, ele fala e tal. E Jesus fala, beleza, é isso aí, ame aí a Deus e o próximo, é só fazer isso aí. E aí, quando ele pergunta para Jesus assim, quem é o meu próximo? Essa pergunta, ela me é muito cara e ela me provoca muito,
porque ela, para mim, denuncia exatamente, num contexto particular, isso que a gente está conversando, que é o desconhecimento que a igreja tem de ser humano, do ser humano. A igreja como comunidade, como espaço de ideias, ela parece que entende quase nada de ser humano, enquanto pretende conhecer quase tudo de Deus, né? Porque o caso do período da lei, quando ele não tem dúvida sobre como é que se ama Deus de toda a alma, de todo entendimento, todo o coração e toda a força. Ele não tem dúvida, né? Ele não perguntou para Jesus, como é que eu faço para amar Deus assim? Ele não pergunta. Mas ele quer saber quem é o próximo. Esse texto, para mim, é retórico no sentido de me provocar. Porque sabe onde está o problema? Muda. Vocês não sabem nada sobre o próximo, né? Vocês não sabem nada sobre o que é gente. Nós entendemos, por exemplo, a igreja conversa pouco, entende pouco de sexualidade humana, de crises emocionais, espiritualiza tudo, né? A igreja entende quase nada de relacionamento conjugal, é tudo muito idealizado. Isso. E não se permite uma conversa franca. Enquanto, na verdade, na vida real, o pau está quebrando, né? Sim. Lá na casa do Joca, o pau está quebrando, o Chico e o Francisco estão apanhando, mas ninguém quer conversar sobre a realidade. Vem cá, gente, relação conjugal tem complexidades que estão aqui e que não é tão simplista aplicar o texto de Paulo, por exemplo. O exemplo é a questão da depressão. Sim. Para que a igreja... Depressão, especialmente nesses últimos 2 anos. Ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Quer dizer, tem aumentado a crise de ansiedade e a depressão entre jovens. Não é? Então, o Brasil é a terra da alegria, mas o Brasil é a terra da alegria, mas da depressão também. Então, quer dizer, aí eu quero discutir o tema da depressão sem me dar conta que, historicamente, o conceito de depressão, as pesquisas em torno da depressão, tem avançado. Aí eu quero falar de depressão usando, por exemplo, simplesmente a experiência de Paulo, em Romanos 7. Uhum. Sem considerar que a depressão ela é uma experiência contemporânea que tem uma série de desafios que na contemporaneidade nós descobrimos, e eu preciso fazer o dever de casa. Eu estou aqui discutindo sobre anjo tem asa ou não tem asa, e não tenho nada a dizer sobre o que as pessoas estão falando a respeito desse tema tão importante, sobre depressão. Uhum. Simplesmente, porque não é de Deus. Tá, mas e o que tem a dizer sobre isso? É fácil dizer que a depressão é falta de oração, é falta de vida com Deus, por exemplo. Entendeu? Né? Mas na prática isso não faz sentido nenhum. Especialmente, concordo com você, está na área da educação, você lida com meninos e meninas. Cada vez mais essas problemáticas estão descendo na faixa etária. Sim. A questão das crises alimentares, seja no descontrole de quem come ou na dificuldade de comer, de sono, ansiedade, crise de ansiedade em meninos de 9 anos de idade. Sim. Semana retrasada, uma escola, uma turma inteira precisou ser atendida. E no Recife, não foi? Foi no Recife ou em Brasília? Deu um surto coletivo de ansiedade. De ansiedade na turma inteira. Entendeu? Todo mundo precisando ser atendido. Uhum. Então, essa é uma realidade que tem que se enfrentar. Já as crianças têm tido crise de depressão, de ansiedade tremenda. Então, aí, o que a igreja tem a dizer a isso? Ela pode continuar preservando suas categorias caras. Oração, pode preservar. Claro que sim. Pode, não, deve. Deve. Agora, tem que dialogar com o que a ciência, o que as pesquisas, o que a experiência moderna nos ensina sobre o tema. O problema é que a gente vai entendendo que tudo que é novo ou novo vai automaticamente jogar fora tudo que foi antigo, que a gente talvez chama de velho, que é novo e velho, que é velho não presta, então velho. Então às vezes tem-se essa ideia, né? Que algo novo chega, não, é melhor nem pensar, porque se a gente pensar tudo aquilo que a gente viveu aqui, que é uma diferença, né, entre tradição e tradicionalismo, né? É o problema do tradicionalismo, né? Tradição é importante. Tradição é de onde partimos para pensar à frente. Tradicionalismo é ficar parado olhando para trás. Então, assim, tradicionalismo é idolatria a discursos do passado. Tradição é base sólida que me ajuda a pensar o futuro. Então, eu acho que... Então, não é jogar fora o que a gente construiu.
tradição é importante, mas agora quando essa tradição vira uma coisa em si mesma, pronto, aí você cai no nível de tornar a tradição quase no lugar da vida. E aí a gente vai vendo, nós começamos a falar de espiritualidade, né? E a gente vai agora descendo na ladeira aí para falar dos problemas, e aí o que tudo isso vai já me mostrando? Uma espiritualidade ingênua, para dizer o mínimo, uma espiritualidade infantilizada. Antibíblica. Desculpe, uma espiritualidade debilóide. Assim, de tornar tão barato o que é caro, porque, veja bem, Deus nos dá o seu Espírito, o Espírito de Deus em nós deveria potencializar, na verdade ele potencializa, né? Ele potencializa em nós as nossas relações e a vida com o que Deus criou. E por que a gente se delimita tão pobremente e vai se revelando uma comunidade, líderes, pastores, com uma característica tão empobrecida e que acaba empobrecendo o testemunho de fé que a gente tem. A falta de simplicidade, mas nesse simplismo, né? Me lembrei aqui da piadinha do cara que não vai na igreja domingo, né? E aí ele encontra com um amigo dele da igreja na segunda-feira, no supermercado. E ele encontra e aí os dois conversam e um pergunta para o outro que não foi. E aí, você foi na igreja ontem? Fui na igreja. E aí, o pastor falou sobre o quê? Ele falou sobre pecado. Mas o que ele falou? Ele falou que é contra. Quer dizer, é mais ou menos nessa relação que as coisas espirituais aparecem na dinâmica da igreja e na sua relação com a sociedade. É por isso que a gente está aqui, para poder ficar futucando essas coisas e lembrar que há uma efervescência de vida esperando pela nossa espiritualidade, né? Enquanto a gente fica tentando, às vezes, prestar atenção e preservar só aquilo que lá de trás se ouviu, se disse, sem a capacidade de encontrar as respostas ou enfrentar as perguntas que a gente vê no mundo que está precisando tanto hoje. Seria por questões cômodas, né? Eu acho que é um caminho mais fácil, é um caminho que traz algum tipo de segurança. E a igreja fez isso durante muito tempo, né? A ideia de separar a vida, as coisas da vida, do tema da fé e da espiritualidade, isso é antigo. Você tem na história da igreja uma tendência a desencarnar. Isso começa no próprio texto bíblico, a gente tem essa crise. As epístolas joaninas, a primeira epístola, a segunda epístola, os caras estavam numa neura, olhando para Jesus e desconfiando de Jesus enquanto um ser humano, a encarnação de Jesus. Aí a epístola vai dizer, o oceano vai dizer, né? Olha, se vocês que estão negando que Jesus vem em carne, vocês estão caindo isso é anátema, isso é coisa do anticristo. Quer dizer, tem que não desencarnem Jesus, não. Jesus foi ser humano, Jesus se encarnou. Isso aqui é fundamental para a fé. O que ele está fazendo? Está dizendo, a fé tem que ter carne, tem que ter vida, tem que ter gente, tem que dar conta da vida. Então, quanto mais espiritual e cristocêntrico sou, mais encarnacional me torno, não o contrário. Então, só que na história, por uma série de razões filosóficas que a gente conhece e tal, essa coisa da encarnação vai se tornando um mal, um problema. Né? E quando a gente fala de encarnação, encarnar é descer até o nível da vida. E a vida é complexa, a vida tem dilemas, a vida é estranha, nem sempre acontece do jeito que a gente quer, ela não tem respostas fáceis, os conceitos nem sempre se adequam, a vida precisa de mudança, nós mudamos. Quando a gente tem uma fé desencarnada, é muito mais fácil. Você cria conceitos, aplica esse conceito para qualquer canto. Ele serve aqui para o Brasil, serve lá para a África. Isso. Então, aí vira uma igreja que decora bem os dogmas, mas sabe pouco sobre a vida. Entende? Então, assim, uma teologia da encarnação, inclusive, deveria ser um lugar fundamental para a fé cristã. É um problema, porque funciona isso até que os dilemas cheguem na vida do indivíduo. Ou na nossa casa. Funciona até acabar o culto. Acabou o culto para de funcionar. Quando vai para a vida mesmo, a não ser que ele esteja tão desencarnado até da vida que ele não consegue perceber isso, né? Porque às vezes o indivíduo vive sem perceber o que está vivendo, né? Por isso que parece que é o seguinte, entra no templo para ter o êxtase, né? E viver o espiritual, aí quando acaba o culto fica ansiando pela nova experiência de êxtase do espiritual, mas não sabe traduzir na hora que vai comprar, vender, enfrentar o trânsito, né? O sinal fechado, o pneu furado, a mulher nervosa. Não sabe. Não sabe enfrentar como um cristão. Ao ponto de
já vivi essa experiência de alguém dizer assim, pastor, eu fui conversar com fulano, para ele conversar contigo, ele vive um problema. Eu falei, não, aqui na igreja ele é meu pastor, lá fora é outra coisa. Quando ele fala isso da relação de pastor, ele está falando disso da relação da vida dele mesmo, da relação dele com o evangelho, da relação dele com Deus. Não, aqui ele é uma coisa. Não, depois sair desse momento de êxtase aqui. Até o dia que ele não chega na porta da casa dele. Usando o tema da depressão. Depressão é coisa do diabo até o tempo que não acontece com alguém que eu amo. Depressão é coisa do diabo, quando é com o filho da minha irmã. Agora, quando é com meu filho, que eu batizei na igreja, não, aí eu vou repensar para ele. Deixa eu prestar mais atenção sobre depressão. Vou ler sobre depressão, vou aprender mais. Não é isso, né? Tem que buscar ajuda agora. Buscar, entendeu? Profissional. E aí que entra o evangelho, porque o evangelho é a capacidade de me fazer uma pessoa sensível à dor do outro, quer dizer, ser sensível também é entender melhor o outro, mesmo que não seja diretamente interesse meu. Então, assim, é muito fácil eu usar as afirmações superficiais, rápidas e sem compromisso, quando a coisa não acontece dentro da minha casa. Então, eu sou muito facilmente rigoroso quando não toca no meu arraial, quando não me toca. Isso é muito perverso, porque a fé cristã me faz ter sensibilidades para além dos meus próprios interesses. Não é isso o básico da fé cristã? Então, E que triste que as mudanças ficam nessa dependência, né? Exato. De ter a crise para poder compreender a mudança. Bom, deixa eu convidar vocês, então, para uma síntese aqui. Veja bem, diante de tudo aqui, me parece que, como cristãos, como pastores, como igreja, nós precisamos naturalizar mais a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Ou seja, eu lidar com Deus e desenvolver minha espiritualidade com a mesma naturalidade que eu compreendo as dinâmicas e rotinas da minha vida, como tomar banho, fazer café, trocar de roupa, comprar roupa, mudar a roupa porque a moda passou. Quer dizer, a minha espiritualidade, ela precisa ir no campo dessa naturalidade. Saber que o espetacular da relação com Deus não está nas experiências fora da curva, apoteóticas. Não, está num dia a dia mais sábio, em que eu me descubro mais. Eu estou entendendo que nós precisamos nos esforçar e ajudar as nossas igrejas e os nossos irmãos a ir para esse lugar. Concordam? O que vocês acrescentariam a isso? Concordo. Quanto mais humano, mais espiritual. Quanto mais eu resgato da humanidade em Cristo, mais espiritual eu me torno. Então, quer dizer, usando o conceito da queda, a queda é um humano que se afasta, se distancia de um modelo de humanidade. E voltar para essa humanidade não é se desencarnar, é nesta humanidade resgatar o projeto de Cristo em mim. Então, conversão é isso. Conversão é aceitar o projeto de humanidade de Jesus. Quanto mais espiritual, mais humano. Mais humano, no sentido do modelo de Cristo. É isso que Paulo está o tempo todo dizendo. Quanto mais autêntico no meu seguimento a Cristo, mais verdadeiro na minha identidade. Uma identidade. Então, quer dizer, não é o contrário. Porque é o seguinte, você não vive os interditos morais do Evangelho, você não vive os interditos éticos do Evangelho na fuga da realidade. A tradição, é claro que tem a mística. Sim, claro. A mística, o silêncio, a tradição monástica, ok. Mas isso aqui não é para me tornar um não humano, mas é para que eu possa treinar o meu humano. Eu oro para viver, eu não oro para fugir. Eu falo com Deus para saber falar com as pessoas. Com as pessoas, é isso aí. Eu me isolo das pessoas para saber estar com elas de maneira melhor. Exato. É a experiência que sempre vai convergir para o bem da relação com o outro. Né? Especialmente dentro de casa. Né? Especialmente entre os mais próximos. Né? Perto desses, né? Eu acho que essa reafirmação, você tem nesses momentos, talvez das práticas devocionais, do momento da celebração coletiva, do momento junto, mas
o cotidiano é que vai manifestar verdadeiramente as mudanças que vão ocorrendo em nós por causa dessa vivência com Cristo. Nessa relação com Ele, a gente vai se tornando verdadeiramente humano melhor, né? A melhor versão de nós mesmos que Deus vai fazendo, né? E essa versão qual é? Não tem igual, é aquilo que Ele vai fazendo, né? Sair dessa comparação, né? Não, esse é um cristão de verdade. Não, cristão é aquele que vai se manifestando no dia a dia por causa da relação com Cristo e vai se tornando a melhor pessoa, a melhor versão que ele pode ser, né? Eu acho que isso essa mudança, a transformação, a gente vivencia no cotidiano, e é no cotidiano que Deus se manifesta. Muito mais do que nos grandes milagres. O texto bíblico está recheado disso. Tipo assim, como que eu posso definir se alguém é espiritual ou não? Tire ela do sério um dia e você vai dizer, você vai perceber quem é espiritual ou não. Coloque ela numa situação de tensão em que ela tem o seu brio, o seu orgulho tocado, ela vai mostrar o quanto é espiritual. Desafia aquela situação de ceder, né? Paulo diz assim, Paulo em 1 Coríntios, né? Ele diz assim: eu não posso ir a vocês como espirituais. Eu não posso falar a vocês como espirituais. Mas ele está falando para uma comunidade que supostamente tinha todas as experiências pneumáticas possíveis. Uhum. Você tem lá, ele discutindo tem os pneumáticos, né, os hiperespirituais, gente que foi para o céu e voltou, gente que consegue, que os dons estão ali, e que tem uma vida litúrgica muito profunda e tal. Eu falei, mas eu não posso falar a vocês a espirituais. Uhum. Eu falei, mas como pode então uma comunidade que tem tantas experiências carismáticas não ser espiritual? Porque a espiritualidade não está nisso. Eu falo, não posso falar a vocês espirituais porque há entre vocês invejas, dissensões, brigas, arrogância, mentiras. Então vocês não são espirituais, vocês são um bando de carnal. Então, quando Paulo faz isso, ele está dizendo o seguinte: então espiritualidade não tem nada a ver com práticas litúrgicas, com carisma. Inclusive o carisma pode esconder uma mentira. Entendeu? Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Eu nem te conheço. Entendeu? Então assim, a liturgia pode servir para esconder, né, o quanto somos não espirituais. Por demais. Tem uma experiência que vivenciou algumas amigas, né, e também algumas são até membros de nossa comunidade, foram a São Paulo participar de um retiro, de um encontro, né, e lá, tipo um mosteiro, e aí foram participar de algumas celebrações lá. E se espantaram porque a celebração era a mesma. De manhã, de tarde, de noite, a mesma celebração, a mesma liturgia. Aí ela disse assim, poxa, a gente sempre faz liturgia diferente, porque o bom é diversificar, né? O que a gente vai fazer diferente domingo que vem? No outro. Aí foram perguntar, então, para o líder religioso daquele lugar, por quê? Mas o que? É a mesma celebração, a gente ouviu a mesma coisa, a mesma reflexão, o mesmo texto bíblico lido. Ele falou, não, mas aqui quem muda somos nós. Não é a liturgia que muda. A liturgia pode ser a mesma, mas a mudança acontece em nós. E a partir disso, ela compartilhando comigo. Foi fantástico, Wagner. Fantástico, porque é verdade, a gente fica tentando mudar tanto a nossa liturgia, mas a liturgia muda e as pessoas não. Isso aí. Sendo que a mudança tem que acontecer em nós. A partir disso, eu falei, é mesmo. Cada momento, vendo e ouvindo a mesma coisa, as mudanças acontecem dentro da gente. Legal. Bom, pessoal, esse aqui tem sido o nosso papo. Eu espero que tenha encontrado com você em algum lugar aí da sua espiritualidade, mas o que fica para nós é um desafio imenso. Nós precisamos encontrar formas e caminhos de uma espiritualidade que seja mais contemporânea, verdadeira, que discuta a vida, mas uma espiritualidade que produza ser humano melhor, marido melhor, filho melhor, amigo melhor, e não gente que sabe trabalhar na igreja melhor, embora também possa, e é até importante que seja. E a Bíblia, né? A Bíblia, a gente falou sobre a Bíblia, mais do que saber o que está escrito lá, se muito ou pouco, não é a questão é o quanto aquilo que sei me dá caminhos para eu viver a vida hoje e revelar quem Deus é para mim e o que Ele faz comigo. Então, a boa obra do Espírito de Deus em nós, que começa quando a gente se entrega a Jesus e continua pela vida toda, como Paulo indicou para os filipenses, é uma obra que produz pessoas, não anjos, seres humanos. Gente capaz de ser uma boa evidência do amor de Deus derramado no coração das pessoas.
Então, das muitas coisas ditas, eu tentei sublinhar algumas coisas aqui, tanta coisa importante. Bom demais, obrigado, Kenner, obrigado, Wagner. É um prazer. E como vocês são muito espirituais, eu tenho um pedido para vocês. Né? Pessoas espirituais sabem caminhar com os outros, ajudar os outros, não tomam conta só das coisas delas, também se interessam pelo que é dos outros. Sim. E às 19h30 o Flamengo vai jogar com o Palmeiras. Então, eu queria que vocês torcessem para o Flamengo hoje para me ajudar. Poderia até pode torcer, ser? mas não vai dar certo, não. Vou te demonstrar. É nessa hora que a gente vê a espiritualidade da pessoa, porque falar Vão demonstrar minha espiritualidade, vou estar lá. Enquanto você vai estar aqui no culto, eu vou te informar o resultado. Inclusive, o culto aqui vai ser exatamente no horário do jogo. Então, orem por mim, para que eu possa me dedicar ao serviço cristão e não ser abalado com essas coisas da Com a carne. derrota, para não ser abalado com a derrota. Amigos, obrigado, um abraço carinhoso para vocês e até o próximo episódio de Cá Entre Nós. Aguarde, tem muita coisa boa para a gente conversar. Cá Entre Nós.podcast2022@gmail.com